Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é inacreditável. A noite caiu sobre a aldeia de Mira como um véu de angústia. Havia uma névoa silenciosa cobrindo o vilarejo, enquanto dentro de uma casa simples, uma jovem com olhos de esperança se despedia do pouco que lhe restava de infância. O som abafado dos passos de seu pai ecoava no corredor, pesados, marcados pelo medo e pela resignação. Naquele instante, Mira percebeu que nada do que havia imaginado sobre sua própria vida fazia sentido diante do que estava prestes a acontecer. O destino, cruel e impiedoso, preparara para ela uma estrada de espinhos. Seu coração pulsava com força, o peito apertado pela sensação de injustiça. Tinha ouvido sussurros durante a tarde, vozes abafadas sobre uma dívida impossível, sobre honra, sobre uma decisão sem volta. O nome do sultão, Emiran, era repetido com reverência e temor, como se pronunciar aquela palavra fosse suficiente para invocar tempestades e sorte ao mesmo tempo. Mira sabia que não havia escolha. Suas mãos trêmulas tocavam os poucos pertences guardados em uma caixa de madeira. Não tinha joias, nem vestidos de seda. Apenas lembranças, cartas antigas da mãe e um terço de pérolas gastas, herança de uma avó esquecida pelo tempo. O peso da responsabilidade esmagava qualquer traço de rebeldia que pudesse ter em seu espírito. Enquanto o luar desenhava sombras nas paredes, Mira se ajoelhou perto da janela e olhou para o céu estrelado, buscando no infinito uma resposta, um sinal, uma brecha de misericórdia. As lágrimas silenciosas corriam pelo rosto, revelando o abismo de medo e indignação que crescia dentro dela. Por que o destino era tão cruel com os inocentes? Por que ela? O som abrupto da porta se abrindo a fez estremecer. O pai entrou, os olhos baixos, derrotados. Atrás dele, um homem alto e imponente, coberto por vestes escuras, o emissário do sultão. Não havia compaixão em seu olhar, apenas a frieza de quem cumpre ordens. Mira, prepare-se. Amanhã ao amanhecer você partirá, anunciou o pai, a voz vacilante, como se cada palavra fosse uma sentença de morte. Por um segundo, Mira desejou fugir. Quis correr pela floresta, perder-se entre as montanhas, ser engolida pelo desconhecido, mas algo dentro dela, talvez orgulho, talvez esperança, a impediu. Seria covardia abandonar a família ao desespero. Seria injustiça culpar-se pelo sofrimento de todos. Havia uma inocência na alma de Mira, mas também uma força inexplorada, prestes a emergir. A noite foi longa, marcada por pensamentos desordenados, orações sufocadas e lembranças da infância. Cada batida do relógio era um lembrete de que a liberdade estava se esvaindo. O medo do desconhecido se misturava à revolta silenciosa de quem nunca teve o direito de escolher. Nas primeiras horas da manhã, Mira vestiu o melhor vestido que possuía, simples, mas limpo. Prendeu os cabelos, tentando parecer digna, mesmo sentindo-se vulnerável e exposta. O pai a abraçou em silêncio, lágrimas discretas rolando pelo rosto cansado. Não houve palavras, apenas a troca de olhares carregados de promessas não ditas. O caminho até o palácio parecia infinito. O sol nascia tímido, pintando de dourado as pedras do deserto. O silêncio da carruagem era pesado, interrompido apenas pelo ranger das rodas. Mira mantinha os olhos fixos na paisagem, lutando para não chorar, lutando para não se entregar à desesperança. Desejava, com toda a força, que aquilo fosse apenas um pesadelo passageiro. Ao chegar ao portão do palácio, sentiu o mundo girar. Tudo era grandioso, impecável, mas frio, distante. Os guardas olhavam-na com desconfiança, como se esperassem que ela fosse algo mais, uma princesa, talvez, ou uma ameaça. Mira era apenas uma garota, perdida entre paredes douradas e portas altas demais.
guiada por criadas silenciosas, atravessou corredores intermináveis. Os tapetes vermelhos abafavam os passos, os vitrais coloridos criavam desenhos de luz sobre o chão de mármore. Tudo parecia um sonho distante, irreal, até que parou diante de uma porta dupla. Atrás dela, estaria o futuro, o desconhecido, o destino selado por outras mãos. O sultão Emira não apareceu. Era esperado, dizem, que ele jamais se misturasse aos recém-chegados. Mira foi instalada em um quarto luxuoso, mas vazio de afeto. As paredes testemunharam suas primeiras lágrimas de solidão. Os dias seguintes foram sufocantes. O tempo passava lento, cada minuto se arrastando como uma eternidade. Mira sentia-se prisioneira de um conto sombrio, onde o medo era seu único companheiro. As criadas falavam pouco, mas os olhares diziam tudo: compaixão, pena, talvez até inveja. Durante a primeira refeição no grande salão, Mira sentiu olhares pesando sobre ela. As mulheres do harém, belas como deusas, pareciam julgar cada gesto, cada palavra não dita. Ela percebeu, com um aperto no peito, que ali dentro todos lutavam pelo próprio espaço, por sobrevivência, por um instante de atenção do sultão. Emiran era uma sombra no palácio. Raramente era visto. Comentavam que nunca havia tocado em mulher alguma. Alguns riam, outros murmuravam histórias sobre maldições, traumas, pactos antigos. Mira ouvia tudo em silêncio, guardando para si a dúvida: seria verdade, ou apenas mais um boato para manter todos sob controle? O tempo dentro do palácio não era marcado por horas, mas por incertezas. Mira vagava pelos jardins proibidos, sentia o perfume das rosas, escutava o som da água nas fontes, mas nada parecia real. O coração batia com força toda vez que ouvia passos no corredor, temendo o momento em que finalmente seria chamada para encontrar o sultão. Numa noite especialmente escura, enquanto tentava encontrar consolo em uma carta da mãe, ouviu uma batida suave na porta. Era a criada mais velha, rosto marcado pela vida, mas olhos gentis. "Não tema, menina", sussurrou. Até nos lugares mais sombrios, há luz esperando para nascer. As palavras simples atravessaram Mira como um raio de esperança. Pela primeira vez desde a despedida, sentiu que talvez houvesse uma saída para sua dor. Talvez o destino não fosse uma prisão, mas uma passagem, uma estrada que leva para algo além do sofrimento. E assim, entre lágrimas, medo e esperança, Mira adormeceu pela primeira vez no palácio, sentindo que, mesmo sem escolhas, ainda possuía dentro de si a força para resistir. Mas o que ela não sabia era que o encontro com Emiran estava muito mais próximo do que podia imaginar, e que nada do que ouvirá seria capaz de prepará-la para o choque arrebatador que mudaria sua vida para sempre. O sol nasceu com timidez, tingindo de dourado as cúpulas do palácio, mas a beleza daquele lugar não aquecia o coração de Mira. Sentada diante da janela, ela observava o jardim desabrochar lentamente, enquanto sentia a alma aprisionada, sufocada pelo silêncio majestoso do palácio. Os muros altos, as portas pesadas, a presença constante de guardas, tudo era impecável e assustadoramente distante. Em cada detalhe havia luxo, poder, tradição, mas nenhum vestígio de compaixão. Naquela manhã, Mira foi conduzida por duas criadas pelos corredores. O aroma de incenso e especiarias pairava no ar, quase embriagador. O chão de mármore refletia as luzes do sol que entravam pelos vitrais, criando um espetáculo colorido, ao mesmo tempo encantador e intimidante. Passaram por estátuas de antigos sultões, olhos de pedra voltados para a eternidade, testemunhas silenciosas de séculos de intrigas, jogos de poder, e amores proibidos. Tudo aquilo parecia esmagar Mira, como se ela fosse pequena demais diante daquela história. Ao atravessar um arco adornado por mosaicos, sentiu olhares pesando sobre si. As mulheres do harém, sentadas em círculo,
observavam sua passagem com misto de curiosidade e julgamento. Havia ali sorrisos falsos, suspiros de inveja, olhares de pena e, em algumas, uma hostilidade declarada. Uma delas, com cabelos escuros e olhos afiados, sussurrou algo às outras, provocando risos abafados. Mira respirou fundo, lutando para manter a dignidade, mesmo sentindo-se como uma intrusa num mundo que não a queria. As criadas pararam diante de uma enorme porta de madeira esculpida. O coração de Mira acelerou. Sem aviso, a porta se abriu, revelando uma sala banhada por luz dourada, onde o tempo parecia suspenso. No centro, cercado de almofadas luxuosas, estava Emira. Era a primeira vez que Mira via o sultão de perto. A imagem que tinha construído a partir dos sussurros do povo e dos boatos do palácio desmoronou naquele instante. Emira era jovem, de traços intensos, olhar profundo e cansado, como se carregasse o peso de um império sobre os ombros. Havia força, mas também solidão em sua postura. Usava vestes escuras, elegantemente simples. Nenhuma joia, nenhum adorno além de um anel dourado no dedo. Seus olhos, tão escuros quanto a noite, fitaram Mira com uma intensidade que quase a fez vacilar. As criadas se retiraram, fechando a porta atrás de si. O silêncio tomou conta da sala, denso e cheio de tensão não dita. Mira manteve a cabeça erguida, apesar do temor. Emiran se levantou devagar, seus movimentos felinos e calculados. Mira, disse ele, a voz grave, como um trovão contido. Sente-se. Ela obedeceu, sentando-se na almofada à sua frente, os dedos entrelaçados para conter o tremor. O sultão permaneceu de pé, analisando cada traço de seu rosto, como se buscasse algo além da superfície. Não precisa temer, falou, depois de um silêncio prolongado. Aqui, ninguém será cruel com você, a menos que permita. As palavras poderiam soar gentis, mas havia nelas um tom de desafio, como se dissesse que o palácio era um campo de batalhas silenciosas, onde apenas os fortes sobreviviam. Mira sentiu um frio percorrer a espinha. Eu não escolhi estar aqui, respondeu ela, surpreendendo-se com a própria coragem. Mas estou disposta a honrar meu nome e minha família. Emira ergueu uma sobrancelha, levemente intrigado com a firmeza daquela jovem. Aproximou-se, sentando-se diante dela, os olhos nunca deixando os dela. O silêncio entre ambos era carregado de significado, como se 1000 perguntas fossem feitas e respondidas sem palavras. Muitos pensam que conhecem meu destino, disse Emira, num tom quase amargo. Mas o palácio não é tão dourado quanto parece. Aqui, todos são prisioneiros de algo, poder, medo, solidão. Mira sentiu-se estranhamente tocada. O sultão, por trás de toda a aura de mistério, era apenas um homem quebrado por dentro. Por alguns segundos, sentiu piedade, mas afastou esse sentimento. Não queria ser mais uma alma perdida naquele labirinto de solidão e desejo reprimido. O encontro foi breve. Emira levantou-se novamente, sinalizando que ela estava dispensada. Antes de sair, porém, ele se aproximou, baixando a voz até torná-la quase um sussurro. Cuidado com quem confia, Mira. Nem todos aqui desejam sua felicidade. Quando a porta se fechou atrás de si, Mira sentiu as pernas fraquejarem. Tudo naquele palácio era um jogo de máscaras e palavras não ditas. O sultão não era um monstro dos contos, mas tampouco era um salvador. Havia algo de ferido, algo de perigoso nele. Era impossível decifrar suas intenções. O restante do dia passou arrastado. Mira foi apresentada às rotinas do harém, regras rígidas, horários para tudo, silêncio obrigatório nos corredores, rivalidades veladas entre as mulheres. Percebeu rapidamente que ali nada era espontâneo, cada sorriso, cada gesto, cada amizade escondia um interesse.
Os sorrisos eram armadilhas, as gentilezas tinham preço. Uma das criadas, chamada Nazif, aproximou-se de Mira durante o banho coletivo. Era mais velha, tinha cabelos brancos e um olhar que transmitia compaixão. Aqui, é preciso ter cuidado com as palavras e com os pensamentos, murmurou. O palácio escuta tudo. E, às vezes, devolve em dobro o que se diz. Mira guardou o conselho. Sentia falta da simplicidade de casa, das conversas ao redor da lareira, do cheiro de pão quente, do vento frio no rosto. Agora, estava presa num mundo onde qualquer deslize poderia ser fatal. Naquela noite, não conseguiu dormir. Levantou-se, atravessando descalça o quarto até a janela. Olhou para o céu negro, desejando um sinal de esperança. Viu, então, uma luz acesa na torre mais alta do palácio. Seria Emíran, preso em seus próprios pensamentos? Havia nele uma solidão tão profunda quanto a dela, um abismo que o separava do restante do mundo. No silêncio da madrugada, Mira fez uma promessa a si mesma. Não deixaria que o medo a destruísse. Seria forte, sobreviveria. Encontraria, dentro de si, um motivo para seguir em frente. Talvez, com o tempo, conseguisse entender as feridas do sultão, ou, quem sabe, ajudá-lo a curá-las. O vento trouxe até ela o som distante de uma música. Era suave, quase um lamento. Um convite silencioso para continuar lutando, mesmo quando tudo parecia perdido. Mira encostou a testa no vidro frio, permitindo-se chorar apenas naquela hora, onde ninguém podia vê-la. Sabia que, no dia seguinte, o jogo de aparências recomeçaria, e precisaria estar mais forte do que nunca. No fundo do coração, uma centelha de esperança persistia. Talvez, no meio de tanta dor e solidão, houvesse espaço para algo inesperado, uma amizade, quem sabe, ou até mesmo amor. No entanto, um sentimento estranho começou a crescer em Mira, a desconfiança. Havia algo de não dito, algo perigoso à espreita. Ela não sabia, mas as verdadeiras provas ainda estavam por vir, e nem o sultão, nem o palácio estavam preparados para a força que existia na alma daquela jovem. Na manhã seguinte, o palácio acordou com uma agitação sutil, quase imperceptível aos olhos dos menos atentos. Mira já estava desperta antes do nascer do sol, sentada no chão frio do quarto, os olhos perdidos em algum ponto distante. Trazia na alma uma mistura de ansiedade e coragem, sabia que precisava descobrir a verdade por trás daquele lugar, do sultão, de si mesma. Algo dentro dela clamava por respostas, por significado, por um fio de esperança em meio àquela tempestade silenciosa. As criadas chegaram para ajudar com os preparativos diários. Vestiram Mira com uma túnica azul escura, bordada à mão, símbolo de sua posição delicada dentro daquele universo. Enquanto penteavam seus cabelos, as mulheres trocavam olhares. Nazif, sempre atenta, sussurrou baixinho para Mira. Os olhos do palácio estão sempre abertos, minha querida. Cuidado com o que diz, cuidado até com o que sonha. Mira agradeceu com um sorriso pálido, sentindo o peso de cada palavra. Quando enfim saiu do quarto, caminhou pelos corredores com passos firmes, tentando convencer a si mesma de que não era mais uma menina indefesa. No fundo, porém, cada sombra parecia um aviso, cada olhar, um julgamento. Na sala dos mosaicos, Emíran estava esperando. A luz do sol entrava pelas janelas altas, iluminando o rosto do sultão de um jeito inesperado. Ele parecia mais jovem naquela manhã, quase vulnerável, como se a luz tivesse roubado um pouco da sua aura de mistério. Mira hesitou por um instante, mas aproximou-se, determinada a não demonstrar fraqueza. Bom dia, Mira, disse ele, a voz carregada de uma calma estudada. Bom dia, meu senhor, respondeu ela, medindo as palavras. Emíran fez um gesto para que ela se sentasse.
O silêncio que se seguiu foi longo, tenso, carregado de tudo que não podia ser dito em voz alta. Mira percebeu que, apesar da rigidez, havia uma tristeza profunda nos olhos do sultão. Era um homem ferido, envolto em uma armadura feita de orgulho e segredos. Ouvi dizer que não dormiu bem, comentou Emira, surpreendendo Mira com a delicadeza. Ela hesitou, depois respondeu, escolhendo as palavras com cautela. Este lugar é intenso. Tudo é novo, assustador, desconhecido. Não consigo evitar pensamentos sobre minha família, minha vida antes de tudo isso. Emira assentiu, parecendo compreender mais do que deixava transparecer. Ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas ouvindo o vento que batia nas janelas. Então, de repente, Emira se levantou e começou a andar pela sala, inquieto. Não sou o homem que esperam, disse, a voz rouca, sincera. As pessoas inventam histórias, mentiras, boatos. Dizem que nunca toquei uma mulher. Dizem que sou amaldiçoado, frio, incapaz de sentir. Mira sentiu um arrepio percorrer sua pele. Aquela confissão não era esperada. O sultão estava ali, despindo a própria alma, quebrando as regras do jogo silencioso do palácio. Havia algo de desesperado em seu tom, como se buscasse redenção. Eu não acredito em tudo que dizem, respondeu ela, devagar. Mas acredito que ninguém escolhe as feridas que carrega. Todos temos cicatrizes, mesmo que ninguém veja. Emira parou diante da janela, os olhos perdidos além dos muros do palácio. Cresci cercado por expectativas, continuou, a voz mergulhada em lembranças. Meu pai era um homem duro, minha mãe, ausente. Sempre disseram que eu tinha o destino do reino nas mãos, que não poderia errar, não poderia sentir, não poderia amar. O silêncio entre eles se tornou pesado. Mira percebeu que aquele era um pedido mudo de compreensão. Sentiu um desejo estranho de se aproximar, de oferecer conforto, mas a distância entre eles parecia intransponível. O que espera de mim, Emira? Perguntou Mira, com coragem inesperada. O sultão virou-se, encarando-a. Por um breve instante, o olhar dele suavizou, e Mira pôde ver o homem por trás do título, da armadura, dos muros. Espero que seja verdadeira, respondeu ele, num sussurro. Neste lugar, a verdade é a coisa mais rara de todas. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Um dos conselheiros do palácio entrou, avisando que Emira era guardado na sala do trono. O sultão se despediu de Mira com um aceno discreto, deixando-a sozinha com uma enxurrada de sentimentos. Ao sair da sala, Mira foi surpreendida pela presença de Ayla, uma das esposas antigas do harém, conhecida por sua língua afiada e olhar venenoso. Vejo que já conseguiu a atenção do sultão, murmurou Ayla, o sorriso carregado de malícia. Mas cuidado, querida. Neste palácio, o carinho de Emira é uma bênção perigosa. Mira respondeu apenas com o silêncio, mas as palavras da mulher ficaram ecoando em sua mente. Não era apenas o sultão quem guardava segredos, cada canto daquele lugar era um poço de mistérios e ameaças ocultas. Mais tarde, ao cruzar o jardim, Mira encontrou Nazif colhendo flores para os aposentos da rainha-mãe. Sentiu um impulso de abrir o coração, de dividir suas dúvidas e medos com alguém. Sinto que todos aqui usam máscaras, desabafou Mira. Até o próprio sultão. Mas ele parece tão perdido quanto eu. Nazif pousou a mão sobre o ombro da jovem, transmitindo uma calma terna. Emira carrega muitos fantasmas, disse, a voz baixa. Mas acredite, existe bondade dentro dele. Só não sabe como permitir que ela brilhe. Naquela noite, enquanto escrevia mentalmente uma carta para a mãe, Mira percebeu que algo dentro dela havia mudado. O medo começava a dar espaço para a curiosidade,
para a vontade de entender o coração do homem a quem fora entregue. A lembrança do olhar de Emiran, da confissão sussurrada, da dor oculta, tudo aquilo a tocava mais do que gostaria de admitir. O vento trouxe consigo o som distante de um trovão, anunciando tempestade. Mira fechou os olhos e fez uma promessa silenciosa: não deixaria que a frieza daquele lugar destruísse sua essência. Buscaria a verdade por trás de cada máscara, de cada olhar, de cada segredo. Sabia que o caminho seria difícil, que enfrentaria intrigas, mentiras, talvez até traições. Mas sentia, pela primeira vez desde a chegada ao palácio, que não estava completamente sozinha. Havia uma conexão sutil entre ela e Emiran, algo ainda indefinido, mas poderoso. No silêncio do quarto, sob o véu da noite, Mira sussurrou uma oração para si mesma. Pedia forças para continuar, coragem para não se perder, esperança para acreditar que mesmo nos lugares mais sombrios, existe a possibilidade de luz. O futuro ainda era um mistério, mas Mira sentia o destino pulsando, vivo, transformador, pronto para ser escrito não apenas pelas mãos do sultão, mas também pelas dela. O coração, antes tomado pelo medo, agora batia com um desejo novo: ser, enfim, dona da própria história. A tormenta que se formava nos céus era apenas um prenúncio da tempestade que estava prestes a explodir dentro do palácio, e, talvez, dentro de ambos. A semana seguinte mergulhou o palácio em uma atmosfera densa, quase sufocante, conforme a noite de núpcias de Mira se aproximava. Cada dia parecia mais longo e angustiante. Rumores percorriam os corredores com velocidade, tecendo teias de intrigas invisíveis ao redor da jovem. Algumas mulheres do harém sorriam com pena, outras com uma crueldade disfarçada de cortesia. A tensão era quase palpável, e Mira sentia o peso de cada olhar, cada palavra sussurrada, cada gesto dissimulado. O céu parecia conspirar com o destino, escurecendo cedo, cobrindo os jardins com nuvens carregadas. Mira, recolhida em seus pensamentos, caminhava sozinha entre as árvores, sentindo o vento frio cortar sua pele como uma promessa de tempestade. Perguntava-se que sentido havia em toda aquela tradição, em todo aquele sofrimento silencioso. Por mais que tentasse encontrar conforto nas pequenas belezas do palácio, o medo sempre voltava, maior, mais feroz. Durante um jantar formal, a rainha-mãe, mulher de postura austera, olhou Mira nos olhos e falou baixinho, com uma doçura ameaçadora: "Você precisa ser forte. A noite de núpcias define muito mais que o destino de uma mulher, define o equilíbrio do reino." Palavras tão belas quanto assustadoras, deixaram Mira ainda mais inquieta. Ela compreendia, naquele instante, que sua vida não pertencia mais somente a si mesma. Era parte de um tabuleiro maior, onde cada movimento teria consequências imprevisíveis. Nazif, a criada mais velha, percebeu a inquietação de Mira e a encontrou sentada à beira de uma fonte, pouco antes do entardecer. "Não deixe que os outros roubem sua paz, menina", sussurrou Nazif, os olhos cheios de ternura. "O medo é o veneno deste lugar. Mas você não está sozinha. Lembre-se, até a rosa mais bela cresce entre espinhos." O conselho da criada tocou Mira profundamente. Pela primeira vez, sentiu vontade de retribuir o carinho recebido. Abraçou Nazif com força, agradecendo silenciosamente pela companhia e proteção. Naquela mesma noite, Emiran surgiu em sua porta, sem aviso prévio. O sultão parecia diferente. Carregava nos olhos um misto de determinação e insegurança que deixou Mira sem ar. Ele não estava usando as vestes cerimoniais de costume, mas roupas simples, quase comuns, como se buscasse abandonar o peso do trono, nem que fosse apenas por um instante. "Posso entrar?" perguntou, a voz baixa, hesitante. Mira assentiu, sentindo o coração disparar, incapaz de esconder o nervosismo. Emiran caminhou devagar pelo quarto, analisando cada detalhe,
talvez buscando palavras, talvez tentando encontrar coragem para enfrentar o desconhecido. Está com medo? Ele perguntou, parando perto da janela. Mira demorou para responder, as palavras presas na garganta. Muito, admitiu, os olhos brilhando de sinceridade. Não do Senhor, mas de tudo, de não ser suficiente, de decepcionar, de perder o pouco que resta de mim mesma. O sultão suspirou, a expressão tomada por uma honestidade rara. Também estou com medo, Mira. Talvez mais do que você imagina. Passei a vida inteira fugindo das expectativas, do que esperam de mim. Nunca toquei em mulher alguma. Não por desprezo, nem por arrogância. Mas por um bloqueio que nunca soube explicar. Mira se surpreendeu com a vulnerabilidade dele. De repente, o sultão poderoso parecia tão humano quanto ela, tão frágil diante do desconhecido quanto qualquer pessoa. Não precisamos ser perfeitos esta noite, disse Mira, a voz suave, encorajando ambos. Apenas, sinceros. O silêncio que se seguiu foi profundo, carregado de um desejo contido, de promessas que ainda não tinham nome. Emira aproximou-se, seus dedos roçando levemente o braço de Mira. O toque foi delicado, quase reverente, e ambos estremeceram, tomados pela energia daquele instante. Sabe, Mira, murmurou Emira, sorrindo com tristeza, crescer aqui, neste palácio, é como viver cercado de sombras. Cada gesto é vigiado, cada palavra tem peso de decreto. Eu mesmo me perdi tantas vezes, esqueci quem sou de verdade. Ela tocou levemente a mão do sultão, surpreendendo-se com a coragem que brotava de algum lugar profundo. Talvez esta seja a nossa chance de recomeçar, sussurrou Mira. De sermos quem somos, longe dos olhos do mundo. Um lampejo de esperança surgiu nos olhos de Emira. Ele acariciou os cabelos de Mira, tão suavemente que ela quase duvidou do próprio corpo. O contato era novo, estranho, assustadoramente íntimo. Nenhum deles ousou avançar mais. O desejo estava ali, vivo, mas também o respeito. Era um prelúdio, uma promessa silenciosa de entrega mútua. Naquela noite, Mira não dormiu. Permaneceu acordada, ouvindo a chuva tamborilar no telhado, o vento cantando entre as árvores. Sentiu saudade da infância, da segurança da casa paterna, mas também reconheceu, pela primeira vez, um sentimento diferente, esperança. O dia seguinte chegou com o anúncio de que os preparativos para a noite de núpcias começariam. Criadas trouxeram roupas novas, perfumes raros, joias delicadas. Cada detalhe era pensado para transformar a jovem em símbolo de pureza, beleza e submissão. Mira aceitou tudo em silêncio, mas por dentro, uma luta acontecia. Não queria ser apenas um adorno para satisfazer expectativas alheias. Queria ser vista, ouvida, amada por quem realmente era. Nazif ajudou Mira a se preparar. Trançou seus cabelos com delicadeza, colocando pequenas flores entre as mechas. Você tem luz própria, Mira, disse, segurando as mãos dela. Nunca deixe que apaguem esse brilho. O coração de Mira quase explodiu com aquelas palavras. Sentia-se entre dois mundos, o da menina assustada, e o da mulher que começava a despertar dentro de si. Horas antes do entardecer, um cortejo solene atravessou os corredores do palácio, levando Mira até o salão reservado para a cerimônia íntima. O som de tambores e instrumentos de corda ecoava pelas paredes, criando uma atmosfera de encantamento e mistério. Os olhos do sultão encontraram os dela no meio da multidão. Havia neles um convite, um pedido silencioso de confiança. Durante o ritual, o tempo parecia suspenso. Mira sentia cada batida do coração como uma explosão de medo, desejo, expectativa. Quando Emira estendeu a mão, ela não hesitou.
O toque deles era a promessa de que, apesar dos medos, ambos estavam dispostos a tentar. A plateia desapareceu, os sussurros calaram, restando apenas o olhar carregado de emoção entre os dois. Quando, enfim, se retiraram para os aposentos reservados, Mira caminhou com passos firmes, o coração pronto para enfrentar o desconhecido. Atrás da porta fechada, o mundo aguardava, ansioso para saber se, naquela noite, o amor venceria o medo, ou se ambos sucumbiriam às próprias sombras. O silêncio que se instalou após o fechamento da porta pareceu engolir todos os sons do universo. Mira ficou de pé, diante de Emiran, sentindo cada nervo de seu corpo em alerta, como se pudesse ouvir o próprio sangue correndo nas veias. A luz suave de dezenas de velas transformava o quarto numa miragem dourada, envolta em mistério, medo e promessa. O sultão, apesar da postura de rei, parecia igualmente vulnerável. Nenhum gesto ensaiado, nenhuma palavra formal, apenas dois desconhecidos diante do precipício de um novo destino. Por um instante, ninguém se moveu. O ar estava carregado de desejo reprimido, de expectativas, de segredos nunca ditos. Mira podia sentir o cheiro da noite, o perfume das flores, a doçura do incenso queimando em um canto do quarto. O tempo parecia suspenso, os segundos se esticando como fios invisíveis entre ela e Emiran. Finalmente, ele se aproximou, devagar, com passos firmes, mas sem agressividade. Os olhos escuros do sultão estavam diferentes, havia neles uma mistura de medo e coragem, de quem decide confiar mesmo sem saber o que virá depois. Emiran estendeu a mão, tocando de leve o rosto de Mira, com uma delicadeza quase infantil. "Você está com medo?" murmurou, a voz baixa, como se quisesse proteger aquele instante de qualquer ameaça do mundo exterior. Mira sentiu os olhos marejarem. O medo ainda existia, mas agora, misturado à esperança. Por algum motivo inexplicável, confiava naquele homem, sentia que sob as armaduras, havia um coração querendo encontrar abrigo. "Estou, mas também estou curiosa", respondeu, quase em sussurro. "Não sei o que será de mim, nem do Senhor. Mas não quero fugir." A mão de Emiran desceu pelo pescoço de Mira, tocando o ombro, explorando com respeito a pele macia. Em cada gesto havia uma pausa, como se pedisse permissão para ir além. Mira fechou os olhos, permitindo-se sentir o toque, a respiração próxima, o calor do corpo do sultão. Ele se aproximou ainda mais, seus lábios quase tocando a testa dela. "Se em algum momento não quiser continuar, só diga", prometeu Emiran, num fio de voz. "Não vou te forçar a nada. Não desejo medo, nem dor. Desejo apenas que esta noite seja o começo de algo novo para nós." Aquelas palavras, carregadas de honestidade e ternura, quebraram todas as defesas de Mira. Ela, que chegou ali preparada para ser apenas objeto, sentiu-se, pela primeira vez, mulher diante de um homem, não presa diante do carrasco. Devagar, Emiran a guiou até a cama, sentando-se ao lado dela. O quarto estava silencioso, exceto pelo som da chuva batendo nas janelas e do fogo crepitando distante. A respiração de ambos era pesada, mas não de ansiedade destrutiva, era como se ambos se preparassem para atravessar uma ponte de vidro, sem saber o que os aguardava do outro lado. Mira, com as mãos trêmulas, tocou o rosto de Emiran. Sentiu a barba curta, a pele quente. Ele fechou os olhos sob o toque, como se não acreditasse que aquele momento fosse real. Segurou a mão de Mira com delicadeza, entrelaçando os dedos, buscando segurança no contato. Sem pressa, Emiran deslizou os dedos pelos cabelos de Mira, soltando as flores entre as mechas, deixando que caíssem ao chão. O cheiro das pétalas se misturou ao perfume dela, criando uma atmosfera de intimidade inédita. Quando seus olhos se encontraram novamente, havia ali uma pergunta muda, um convite para mergulhar no desconhecido juntos.
Eu nunca fiz isso, confessou Emiran, os olhos ardendo de sinceridade. Não sei o que esperam de mim, nem de nós. Mas quero aprender, se você quiser também. O coração de Mira bateu forte, mas, estranhamente, não havia vergonha, apenas aceitação. Sabia que ambos carregavam medos, traumas, bloqueios, mas, naquela noite, estavam dispostos a se entregar ao novo. Com doçura, Emiran se deitou ao lado de Mira, envolvendo-a com o braço. Os corpos se ajustaram, primeiro com timidez, depois com crescente confiança. O calor da pele dele fez Mira estremecer, mas não de temor, e sim de desejo, de vontade de ser vista e acolhida. O primeiro beijo foi hesitante, quase casto, mas profundo. O toque dos lábios foi como um pacto silencioso, selando a decisão de confiar um no outro. Emiran percorreu o rosto de Mira com beijos leves, descendo pelo pescoço, pelos ombros expostos, sempre atento à resposta dela. A cada suspiro, a cada arrepio, crescia entre eles uma sensação de pertencimento, como se o mundo inteiro estivesse reduzido àquele quarto, àquele instante. Mira sentiu o próprio corpo responder, aos poucos se rendendo ao calor das mãos de Emiran, ao ritmo do coração dele batendo junto ao dela. Nenhum dos dois tinha pressa. O medo do desconhecido foi substituído pela descoberta do toque, do carinho, da possibilidade de prazer compartilhado. O sultão parecia mais jovem, mais humano, ao se mostrar vulnerável diante dela. As roupas caíram ao chão devagar, sem urgência. Emiran cobriu Mira com beijos, mãos percorrendo caminhos inéditos, buscando sempre o olhar dela, como se pedisse permissão a cada avanço. Mira respondeu com os olhos, com as mãos, com o corpo que, pela primeira vez, se sentia livre para desejar. Nenhum dos dois disse palavra, pois naquele momento as palavras seriam desnecessárias. Quando finalmente se uniram, foi com cuidado, respeito, e um desejo de não ferir. Mira sentiu dor, mas também sentiu orgulho de si mesma por ter atravessado o medo. Emiran a abraçou forte, beijando seu rosto com lágrimas nos olhos, emocionado pela confiança recebida. Não havia pressa, nem brutalidade, apenas entrega, descoberta, dois corações despidos, aprendendo juntos os caminhos do amor. A noite passou entre carícias, confissões sussurradas, risos tímidos, lágrimas de emoção e superação. Emiran contou a Mira seus segredos mais profundos, confessou medos e sonhos de infância, prometeu que nunca a deixaria sozinha. Mira, por sua vez, revelou suas feridas, seus anseios, dividiu com ele a esperança de construir um futuro em que ambos pudessem ser mais do que prisioneiros das próprias histórias. Quando o dia amanheceu, uma luz dourada invadiu o quarto. Mira acordou nos braços de Emiran, sentindo um alívio imenso. Nada daquilo era como havia sonhado ou temido, era melhor, era real. O sultão sorriu para ela, tocando seu rosto com carinho. Obrigado, Mira. Por me dar a chance de recomeçar, murmurou ele, emocionado. Ela sorriu, sentindo o peito repleto de orgulho, ternura e um sentimento novo, indefinível, que talvez, algum dia, pudesse chamar de amor. Do lado de fora, o palácio continuava seu ritmo implacável, mas, dentro daquele quarto, um mundo novo havia nascido. Os fantasmas do passado perderam força diante da coragem de dois corações dispostos a enfrentar o desconhecido juntos. O destino dos dois estava, finalmente, entrelaçado, não mais por imposição, mas por escolha. O amor, ainda tímido, pulsava no ar, transformando o medo em esperança e abrindo portas para tudo que o futuro reservava. O novo dia nasceu com um brilho diferente. Mira despertou sentindo o corpo leve, como se um peso antigo tivesse finalmente se dissolvido no ar. Ainda deitada, observou Emiran dormir ao seu lado, os traços relaxados, quase infantis. Havia paz ali, uma paz que nunca imaginara possível naquele palácio de sombras e silêncio. Por um momento,
Desejou que o tempo parasse, que aquele instante se repetisse para sempre, mas o mundo lá fora logo bateu à porta, lembrando que, além dos muros, existia um universo de obrigações, julgamentos e perigos. Emira acordou devagar, sorrindo ao ver Mira tão próxima. Trocaram palavras baixas, sorrisos tímidos, carícias gentis. Não era preciso dizer muito, o que viveram na noite anterior falava por si, e ambos carregavam a memória do que haviam sentido, pertencimento, superação, amor nascendo entre as ruínas do medo. Por alguns minutos, Mira esqueceu-se de onde estava, esqueceu até seu próprio nome. Tudo o que importava era aquele sentimento novo, poderoso, arrebatador. Quando, enfim, deixaram o quarto, o palácio parecia transformado. As criadas olhavam Mira com respeito, talvez até com inveja. Algumas mulheres do harém desviaram os olhos, outras cochicharam entre si, como se não quisessem admitir que algo havia mudado na dinâmica do poder. Nazif foi a primeira a se aproximar, com um sorriso carregado de ternura. Você está diferente, menina, murmurou ela, apertando a mão de Mira. Tem luz nos seus olhos, como se tivesse vencido uma guerra. Mira sorriu, sentindo o coração aquecido. Não sabia se tinha vencido alguma coisa, mas sabia que, a partir daquela noite, nada seria como antes. Andou pelos corredores com passos firmes, sentindo-se parte daquele mundo de verdade, pela primeira vez. Emira, ao seu lado, parecia mais leve também, como se tivesse arrancado uma máscara antiga e dolorosa. O clima de paz, porém, foi logo ameaçado por sinais de tensão espalhados pelo palácio. Sussurros aumentaram, olhares desconfiados multiplicaram-se. Havia no ar um pressentimento de que algo estava prestes a desabar. Durante o desjejum, a rainha-mãe fitou Emira com dureza, falando baixinho, para que apenas os mais atentos percebessem. O amor pode ser belo, filho. Mas o poder é ainda mais perigoso. Emira apenas assentiu, mantendo o rosto impassível. Mas Mira percebeu que ele, apesar de parecer calmo, estava alerta, como um leão farejando ameaças escondidas. Era como se a felicidade deles fosse um desafio ao próprio palácio, uma afronta a costumes antigos, a forças invisíveis que se alimentavam do medo e do sofrimento alheio. Naquele mesmo dia, Mira recebeu um bilhete anônimo, deixado entre as flores do jardim. O papel tinha apenas uma frase: aqui, até a felicidade tem preço. A mensagem a fez estremecer. Sabia que havia conquistado a atenção de pessoas perigosas, talvez até inimigos ocultos, mas não esperava que o aviso fosse tão direto. Olhou ao redor, procurando rostos conhecidos, mas todos pareciam ocupados, indiferentes, fingindo não notar sua aflição. Tentou não demonstrar preocupação, mas o medo voltou a rondá-la, agora mais sutil, mais perigoso. Nazif percebeu a inquietação de Mira e puxou-a para um canto tranquilo do jardim. Cuidado, menina, advertiu a criada, voz baixa, carregada de urgência. Neste lugar, alegria incomoda mais que tristeza. Muitas pessoas aqui nunca conheceram amor de verdade e não suportam vê-lo florescer. Você precisa ser forte, agora mais do que nunca. Mira apertou as mãos da criada, agradecida pela lealdade. Sabia que Nazif era uma das poucas pessoas realmente confiáveis no palácio, mas, mesmo assim, sentia-se sozinha diante da ameaça invisível. Voltou para os aposentos determinada a não se deixar abater pelo medo. O que ela e Emira haviam construído não podia ser destruído por inveja ou intrigas. À tarde, Emira convocou Mira para um passeio nos jardins privados do palácio. Caminharam juntos entre as árvores floridas, conversando sobre o futuro, sobre sonhos compartilhados, sobre a possibilidade de fugir dali algum dia, de construir um lar fora das muralhas, onde pudessem ser apenas Emira e Mira, sem títulos, sem correntes. Gostaria de acreditar que podemos ser livres, disse Emira, apertando a mão de Mira.
Mas tudo aqui é mais complicado do que parece. Existem pessoas dispostas a tudo para manter o poder. Sinto que estamos sendo observados, testados a cada passo. Mira encostou a cabeça no ombro dele, buscando consolo. Não vou desistir de você, Emira. Não importa o que aconteça, não importa o que digam. Já sobrevivi a muitas dores, e sei que juntos somos mais fortes. Ele sorriu, emocionado, tocando o rosto dela com carinho. Você me tornou um homem melhor, Mira. Trouxe luz para a escuridão deste lugar. Agora, preciso ser forte por nós dois. No final da tarde, uma reviravolta abalou o palácio. Um dos conselheiros mais antigos de Emiran foi encontrado desacordado, vítima de um veneno raro. Sussurros se espalharam, acusando Mira de ser uma má influência, um presságio de azar, uma ameaça para o equilíbrio do reino. Alguns membros do harém começaram a evitar Mira abertamente, enquanto outros tentavam se aproximar, talvez em busca de proteção, talvez por puro oportunismo. A rainha-mãe chamou Emiran para uma conversa privada. Mira não soube o teor do diálogo, mas percebeu que, após o encontro, Emiran estava mais tenso, mais calado. Jantaram juntos, mas a alegria do amanhecer já parecia distante. A sombra da dúvida, do medo, do perigo real havia se instalado novamente entre eles. Na noite seguinte, Mira ouviu passos apressados no corredor. Alguém tentou abrir a porta de seus aposentos. Ela segurou firme o terço da avó, rezando em silêncio para que o perigo passasse. Minutos depois, Emira entrou às pressas, o rosto tenso, os olhos atentos. Estão tentando nos separar, murmurou, segurando Mira pelos ombros. Precisamos confiar um no outro. Prometa que não vai duvidar de mim, não importa o que digam. Mira prometeu, sentindo o medo dar lugar à coragem. Havia ali um desafio maior do que ambos, vencer o veneno do palácio, sobreviver aos inimigos, defender o amor recém-nascido. Emiran ficou ao lado dela até o amanhecer, vigiando cada som, cada sombra, determinado a não permitir que nenhum mal se aproximasse. No silêncio do quarto, Mira percebeu o quanto havia mudado. Não era mais a menina assustada, obrigada a aceitar um destino imposto. Agora era mulher, guerreira, parceira do sultão. Estava pronta para lutar, para proteger o que haviam construído. O novo dia trouxe mais dúvidas do que respostas. Mira, porém, sentia uma força desconhecida pulsando em seu peito. Sabia que, por trás das muralhas do palácio, existiam inimigos perigosos, mas também sabia que o amor era sua maior arma. Ao olhar nos olhos de Emiran, viu não apenas o sultão, mas o homem que aprenderá a amar, a confiar, a desafiar o impossível ao lado dela. Juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. O amanhecer daquele dia trouxe consigo um vento frio, diferente dos anteriores, carregado de promessas e presságios. Mira acordou antes do sol, sentindo o coração pulsar em um ritmo estranho, uma mistura de ansiedade e esperança. O palácio estava inquieto, guardando em seus corredores silêncios mais densos do que nunca. Pela janela, ela viu os jardins vazios, a fonte quase imóvel, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. A intuição avisava, ali, naquela manhã, algo grandioso e definitivo aconteceria. Enquanto Mira se preparava, Nazif entrou apressada em seus aposentos, trazendo uma expressão preocupada. Em voz baixa, avisou que rumores corriam velozmente pelo palácio. Acusações e suspeitas circulavam como serpentes famintas, e Mira, agora, estava no centro da tempestade. Uma parte do conselho do sultão havia se unido à rainha-mãe, pressionando Emira a anular o casamento e afastar a jovem que, segundo diziam, era responsável por toda a desordem e azar que acometia o reino. Querem te expulsar, Mira, sussurrou Nazif, olhos úmidos. Dizem que é preciso sacrificar uma vida para salvar muitas outras.
cuidado. Hoje você vai precisar de toda a sua coragem. Mira sentiu o frio subir pela espinha. Olhou-se no espelho, vendo o rosto marcado pela luta e pela transformação dos últimos dias. Não era mais a menina tímida, submissa. Havia adquirido força e luz própria, forjada no fogo da dor, do medo, da entrega. Aquela manhã seria decisiva, não apenas para ela, mas também para Emíran e todo o palácio. O sultão, ao saber do levante, reuniu os conselheiros no grande salão. O ambiente estava carregado de tensão. Nobres, criados, esposas e até mesmo alguns soldados assistiam à cena, atentos a cada palavra, a cada gesto, como se a vida de todos ali dependesse do desfecho daquele momento. Mira, de pé ao lado de Nazif, manteve a cabeça erguida, mesmo com o corpo tremendo de medo. A rainha-mãe, voz implacável, tomou a palavra. Emíran, seu dever é com o povo, com a coroa. Não podemos permitir que uma paixão juvenil destrua séculos de tradição e estabilidade. O reino exige sacrifícios. Exige que o amor seja colocado abaixo do trono. Emíran olhou para Mira, seus olhos buscando forças nos dela. Pela primeira vez, ele não parecia o sultão distante e frio, mas um homem apaixonado, disposto a desafiar qualquer um por aquela que havia conquistado seu coração. Mãe, senhores, começou, voz firme, carregada de emoção. Passei toda a vida aprisionado por regras e obrigações, acreditando que sentimentos eram fraquezas. Mira me ensinou que coragem é sentir, amar, arriscar tudo para defender quem se ama. Não vou abdicar dela, não vou deixá-la à mercê da inveja, do medo ou do preconceito. Um burburinho percorreu o salão. Alguns conselheiros protestaram, mas Emíran ergueu a mão, impondo silêncio. O poder emanava dele com uma força desconhecida até então, a autoridade natural de quem, finalmente, se conheceu e se libertou das correntes invisíveis. Se alguém deseja nos separar, que venha e olhe em meus olhos, desafiou, encarando cada um dos presentes. Descobrirá que, agora, nada é mais forte do que o que sentimos. Nenhuma tradição vale mais que a dignidade, a liberdade, a verdade de dois corações unidos. A rainha-mãe, pela primeira vez, pareceu vacilar. Os olhos buscaram o chão, e uma lágrima traiçoeira brilhou antes de ser contida pelo orgulho. Ela sabia que o filho já não era um menino assombrado por fantasmas, agora era rei de si mesmo, pronto para reescrever a própria história. Diante da força de Emíran e da dignidade de Mira, muitos recuaram. O conselho se dividiu, alguns passando a apoiar o sultão, outros, resignados, aceitaram o novo rumo dos acontecimentos. O clima de conspiração dissipou-se, substituído por um sentimento inesperado de esperança. Pela primeira vez, o palácio sentiu o peso de séculos se dissolver diante do milagre simples do amor verdadeiro. Após o confronto, Emíran tomou a mão de Mira, levando-a até os jardins, onde a luz matinal banhava flores e fontes em dourado. Ali, diante de todos os presentes, ajoelhou-se, olhando-a com ternura e respeito. Mira, você me ensinou a ser livre, a ser homem de verdade. Peço, diante de todos, que caminhe comigo, não mais como prisioneira, mas como igual. Você aceita dividir comigo este reino, este futuro, este sonho? Mira sentiu as lágrimas caírem, não de tristeza, mas de orgulho, alívio, alegria. O sim veio espontâneo, carregado de tudo o que havia suportado, lutado, transformado. O beijo que selou o pedido foi aplaudido por muitos, inclusive por Nazif, que chorava discretamente, e por alguns antigos inimigos, agora rendidos ao poder do impossível. Nos dias seguintes, a atmosfera do palácio mudou radicalmente. As criadas, antes temerosas, agora sorriam com sinceridade. Mulheres do harém passaram a respeitar Mira, reconhecendo nela não apenas a esposa do sultão, mas uma rainha feita de coragem, fé e compaixão.
Nazif tornou-se sua conselheira pessoal, e juntos, Mira e Emiran começaram a modificar as regras da corte, tornando o palácio um lugar mais justo, seguro e cheio de esperança. A rainha-mãe, embora resistisse no início, acabou cedendo ao perceber a felicidade do filho. Aos poucos, trocou as palavras duras por conselhos brandos e, certa noite, procurou Mira para conversar. Você venceu, menina. Não com armas, nem gritos, mas com ternura, dignidade e fé. Saiba que, a partir de hoje, tem minha bênção. Cuide de Emira. Ele é forte, mas o amor o torna ainda melhor. O tempo passou, e, em pouco tempo, Mira foi reconhecida não só como rainha, mas como símbolo de esperança para todo o povo. Gente simples e poderosa buscava sua orientação. Casais apaixonados voltaram a sonhar com finais felizes. Crianças aprenderam que coragem nem sempre é lutar com armas, mas, muitas vezes, resistir com o coração. Uma noite, sob o luar, Emira e Mira passearam pelos jardins que haviam testemunhado suas angústias e seus triunfos. Pararam diante da fonte, onde tudo havia começado. Se alguém me dissesse que o medo daria lugar ao amor, eu riria, disse Emira, abraçando-a, mas hoje, sei que o destino se dobra diante daqueles que ousam sonhar. Mira olhou para o céu estrelado, sentindo-se, finalmente, em casa. A liberdade é feita de escolhas. E eu escolhi amar você. Escolhi não fugir, não me render. Escolhi transformar dor em coragem, medo em esperança. Abraçados, os dois sentiram o futuro se abrir diante deles, promissor e cheio de possibilidades. Não importavam mais as cicatrizes, nem as batalhas vencidas ou perdidas. O que importava era o amor real, construído com suor, lágrimas, fé e entrega. Naquela noite, o palácio dormiu em paz, e o mundo soube que a redenção existe até nos lugares mais sombrios. Porque onde há coragem para amar, sempre haverá luz. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.